Fala, fiel torcida. Vocês estão prontos para a notícia que vai abalar as estruturas de Itaquera? Então se prepara, porque a bomba que acabou de estourar nos bastidores do nosso amado Corinthians está pegando fogo. É isso mesmo, um craque que ninguém esperava pode estar a caminho do timão, e a expectativa está nas alturas. A Fiel já está em polvorosa, as redes sociais fervendo e as especulações tomando conta das conversas nos botecos e nas arquibancadas. Recentemente, surgiu o rumor de que um jogador renomado e com um passado de glórias em grandes clubes pode estar de malas prontas para vestir a nossa camisa alvinegra. Não é qualquer jogador, meus amigos, é um verdadeiro craque que já fez história em torneios importantes, conquistou títulos e, claro, conquistou o coração da torcida por onde passou. É uma notícia que pode transformar a trajetória do nosso Corinthians, especialmente em um momento em que estamos buscando a retomada no campeonato e a busca por títulos. Mas quem é esse jogador? E por que essa possibilidade gerou tanta repercussão? A Fiel já está sonhando com todos os lances mágicos que ele pode proporcionar em campo. O clima é de esperança, mas também de desconfiança. Afinal, quantas vezes já não vimos promessas que não se concretizaram? Porém, desta vez, parece que a situação é diferente. As conversas estão mais avançadas e a expectativa de que essa contratação possa realmente ocorrer está criando um burburinho que é impossível ignorar. Agora, quero saber de vocês. O que acham dessa possibilidade? Deixem seu like, se inscrevam no canal e comentem. Qual é a sua expectativa em relação a essa possível contratação? Será que esse craque pode ser o que falta para o Corinthians brilhar novamente? Vamos juntos explorar todos os ângulos dessa história e ver como ela pode impactar o nosso clube. No próximo capítulo, vamos mergulhar fundo na análise tática dessa possível chegada. Como esse craque pode se encaixar na formação do time? Que alterações podem ser feitas no esquema tático do nosso querido Corinthians? Fiquem ligados, porque a emoção está só começando. Agora que a poeira da notícia começou a assentar, vamos falar sobre o impacto tático que essa possível contratação pode ter no nosso Corinthians. Imaginem só a cena, um craque com habilidade, visão de jogo e liderança que esse jogador possui se juntando ao nosso elenco. A Fiel certamente já está visualizando jogadas excepcionais, dribles desconcertantes e, claro, muitos gols. Esse craque, cujos detalhes ainda estão sendo mantidos em sigilo, tem um estilo de jogo que pode revolucionar a maneira como o Timão atua em campo. Atualmente, com a formação tática que temos, é essencial ter um jogador que saiba fazer a transição entre defesa e ataque de forma rápida e eficiente. O Corinthians precisa de um maestro que não só crie jogadas, mas que também tenha a capacidade de finalizar e, principalmente, de colocar a bola na rede. Comparando com jogadores que já passaram pelo clube e que tiveram impacto significativo, podemos lembrar de ícones como Rivelino, Sócrates e Ronaldo Fenômeno. Esses jogadores não apenas vestiram a camisa alvinegra, mas deixaram uma marca indelével na história do Corinthians. A habilidade e a técnica desse craque inesperado podem trazer um novo fôlego ao time, assim como esses grandes nomes fizeram em suas épocas. Além disso, uma contratação dessa magnitude pode motivar outros jogadores do elenco. A chegada de um atleta de renome pode elevar o nível de competitividade dentro do grupo, fazendo com que cada jogador busque o seu melhor. É como se um novo padrão de excelência fosse estabelecido, e isso é fundamental para que o Corinthians possa brigar por títulos com mais força. Mas e as consequências disso? É claro que a chegada de um novo craque pode gerar uma reconfiguração do elenco. Jogadores que ocupam posições similares podem se sentir ameaçados e, consequentemente, a disputa por uma vaga no time titular se torna ainda mais acirrada. E isso, meus amigos, pode ser uma faca de dois gumes. Se, por um lado, traz uma competitividade saudável, por outro, pode gerar conflitos internos se não for bem administrado. E o que a fiel torcida pensa sobre isso? Será que estamos prontos para receber esse novo craque e fazer com que ele se sinta em casa? Deixem suas opiniões nos comentários. O que acham que pode acontecer com o esquema tático do Timão caso essa contratação se concretize? Vamos continuar essa conversa. Agora, no próximo capítulo, vamos explorar as implicações financeiras dessa possível chegada.
Como o Corinthians pode se planejar para trazer esse craque e quais as consequências disso no mercado? Fiquem atentos, porque a história está cada vez mais emocionante. É hora de entrar em um dos aspectos mais importantes dessa possível contratação, o ângulo do mercado. Vamos falar sobre as implicações financeiras que a chegada desse craque pode ter no nosso Corinthians. Uma contratação desse nível certamente envolve uma série de fatores econômicos que precisam ser analisados com cuidado, afinal, o Timão tem um histórico de grandes negociações, mas também de prejuízos que poderiam ter sido evitados. Primeiramente, precisamos considerar o impacto financeiro imediato. Um jogador com a trajetória desse craque não vem barato. Os salários podem ser altos, e isso gera um questionamento. O Corinthians tem condições de arcar com esses custos? A diretoria precisa estar atenta e bem planejada, pois a chegada desse atleta pode significar um grande investimento. Por outro lado, se essa contratação se concretizar e ele corresponder em campo, o retorno financeiro também pode ser significativo, tanto em termos de venda de camisas quanto em possíveis premiações e bilheteiras de jogos. Além disso, é importante refletir sobre o planejamento do clube. A chegada desse craque pode desencadear uma série de movimentações no elenco. Jogadores que não se destacam ou que ocupam posições similares podem ser negociados, abrindo espaço tanto no financeiro quanto no campo. A diretoria do Corinthians precisa estar preparada para fazer essas escolhas difíceis, e a Fiel precisa confiar que as decisões tomadas serão as melhores para o futuro do clube. E o que a torcida pensa sobre isso? O que vocês acham que deveria ser priorizado, trazer esse craque ou investir em outras áreas do time? Deixem seus comentários e vamos discutir. A expectativa é palpável, e estamos ansiosos para ver como isso vai se desenrolar. Continuando, é fundamental mencionar a visão dos dirigentes. A diretoria do Corinthians certamente está atenta a todos esses fatores. Eles precisam avaliar não só a possibilidade de trazer esse craque, mas também como isso se encaixa em um projeto maior. Um clube como o nosso não pode viver apenas do presente, é preciso ter uma visão a longo prazo. Será que essa contratação faz parte de um planejamento que visa não apenas o sucesso imediato, mas também a sustentabilidade do clube nos próximos anos? No próximo e último capítulo, vamos integrar todos os ângulos que discutimos até agora e refletir sobre o futuro que a fiel torcida pode esperar com essa possível contratação. Vamos juntos descobrir o que nos aguarda na próxima temporada. Agora que já exploramos todos os ângulos dessa emocionante possibilidade, é hora de juntar as peças e refletir sobre o futuro do nosso Corinthians. A chegada desse craque inesperado pode ser um divisor de águas, não só para a equipe, mas para toda a fiel torcida. Estamos diante de uma oportunidade que pode mudar a história do clube, e a expectativa é de que isso não apenas traga vitórias, mas também reconquiste a confiança do torcedor. Imaginemos um Corinthians onde esse craque esteja em campo. A emoção das jogadas, a vibração da torcida, os gritos de gol ecoando na arena, tudo isso é o que o torcedor sonha. Não é apenas uma contratação, é a esperança de um renascimento. O que a fiel torcida mais deseja é ver o Timão brigando por títulos, e esse jogador pode ser a peça-chave que estava faltando. Entretanto, é preciso lembrar que todo esse sonho precisa ser sustentado por um planejamento sólido. A direção do clube tem a responsabilidade de fazer as escolhas certas, tanto na hora de contratar quanto na hora de administrar o elenco. O impacto financeiro deve ser cuidadosamente monitorado, e a estratégia de jogo precisa ser constantemente ajustada para que todos os jogadores possam se sentir valorizados e motivados. Além disso, o sucesso dessa contratação não depende apenas do craque em si, mas também da capacidade do técnico e da comissão técnica em integrá-lo ao time. É fundamental que a filosofia de jogo do Corinthians esteja alinhada com as características do novo jogador, para que ele possa brilhar e trazer o resultado que todos nós esperamos. A torcida precisa acreditar, e a confiança deve ser construída em cada treino e em cada jogo. E agora, a pergunta que não quer calar: o que a Fiel pode esperar para as próximas competições se essa contratação realmente acontecer? Será que somos capazes de sonhar alto novamente? Deixem suas opiniões nos comentários, porque a voz da torcida é essencial nesse momento de transformação. Em suma, estamos diante de um cenário cheio de possibilidades.
A chegada desse craque pode ser uma explosão de esperança e emoção para todos os corintianos. E, como sempre, a Fiel estará lá, apoiando, torcendo e fazendo do Corinthians um clube ainda mais forte. Vamos juntos nessa jornada, porque a história do Timão continua a ser escrita, e nós somos parte dela. Obrigado por nos acompanhar até aqui, e não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e, é claro, comentar suas expectativas. O Corinthians é gigante, e juntos somos mais fortes.